Gato bolinha super fácil e charmoso de fazer com esse focinho bordado. Se é isso que você procura, fica até o final do vídeo que eu te mostro como a gente faz. A cabeça e o corpinho do nosso gato bola serão compostos por duas esferas como essa aqui. Ela tem 6 centímetros de diâmetro e a quantidade de pontos máxima dela é 45. Então, fiz aumentos até a 9ª carreira, da 10ª até a 22ª carreira, eu só mantive a quantidade de 45 pontos, e aí a partir daqui eu comecei a fazer as diminuições, lembrando que sempre espelhado com a quantidade de aumentos aqui. Então, se aqui na 9ª carreira eu aumentei a cada 8 pontos, aqui eu comecei a diminuir a cada 8 pontos até fechar a minha esfera. A outra esfera, que será a cabecinha, a gente vai fazer na mesma dimensão. Nosso nó corrediço, as 4 correntinhas, ponto baixíssimo para fechar, 5 pontos baixos aqui. Claro que se você quiser começar com um anel mágico, fica perfeito também, uma técnica ótima para trabalhos circulares e amigurumis. Eu faço nessa aqui porque eu me sinto mais à vontade. Independente da técnica que você for usar, o importante é você sempre fazer a marcação do primeiro ponto para saber onde a carreira começa e termina, porque a partir da 2ª carreira de pontos baixos a gente trabalha em espiral. E aí, para você ter noção da quantidade de pontos, aumentos e diminuições, é preciso fazer a marcação. A partir da 2ª carreira, nós iremos trabalhar usando esse esquema de pontos que está na tela para vocês. É o esquema de aumento de pontos recorrente aqui do canal. Eu deixo disponível no blog, o link está aqui na descrição para vocês. Então é só pegar lá e seguir. É claro que é uma sugestão de aumentos. Isso vai depender de como é o seu ponto. Se ele for mais apertado, provavelmente você vai precisar de mais aumentos. Se ele for mais soltinho, talvez menos. Mas ele é ótimo para guiar os nossos trabalhos. Então, eu vou seguir a proporção que eu descrevi para vocês. Vou fazer aumento de pontos até a 9ª carreira, totalizando 45 pontos. De lá, dos 45 pontos da 9ª carreira, eu vou seguir até a 22ª sem aumentar ou diminuir. E depois vou começar as minhas diminuições. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar o resultado. Aqui já comecei as minhas carreiras de diminuições. Ele já começou a fechar a minha esfera, tem um espaço mais ou menos de uns 3 dedos aqui. Tá do mesmo tamanho da outra, nas mesmas dimensões. E agora eu vou dar um tempo nessa esfera aqui, porque a gente vai fazer a carinha do nosso gato. Normalmente quando a gente já tem o espaço aqui de 3 dedos, é o que a gente deixa para colocar o olhinho, seja de botão, com trava de segurança. Como a gente vai colocar a carinha antes de colocar o olhinho, então a gente deixa esse espaço aqui e pega a outra cor. Para começar a carinha do nosso gato, a gente faz o nó corrediço e nós vamos subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Segura na última correntinha que você fez, faz mais uma, que é a correntinha da virada, e ali onde você estava segurando, faz o primeiro ponto baixo. E nessa carreira nós faremos mais 4 pontos baixos aqui nas correntinhas de base. Então, eu já tenho 2, 3, 4 e o último ponto baixo, 5. A próxima carreira, nós vamos aumentar um ponto em cada ponta. Então, eu vou aumentar um ponto aqui, um ponto aqui. São 2 aumentos por carreira. Então, a gente faz uma correntinha
para virar o trabalho, aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo e vou fazer mais um, que é o ponto de aumento, porque aí o meu trabalho vai começar a abrir. E esse aqui é o último. Aqui eu tenho que fazer mais um aumento. Esse último ponto eu vou fazer aqui na lateralzinha, porque eu quero que o trabalho vá abrindo. Então, aqui tá o truque. Eu faço aqui na lateralzinha pro trabalho abrir. Olha como ele já tá formando um Vzinho, né? E pelas próximas 3 carreiras eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os aumentos nas pontas. Então, vamos lá. Fiz 5 carreiras aumentando os pontos. Então, a minha primeira carreira com 5 pontos baixos, a segunda com 7, a terceira com 9, a quarta com 11, a quinta com 13 pontos, sempre aumentando nas pontas. As próximas 2 carreiras, nós só vamos manter essa quantidade de pontos. Então, 2 carreiras com 13 pontos. Seguindo a lógica dos pontos, aqui a gente faz sempre pegando na base aqui do ponto, certo? Aqui nesse topo, pegando nos gominhos. A gente fez isso em todos os pontos aqui, então, seguindo a lógica, faríamos aqui também. Mas a gente quer deixar o trabalho retinho aqui, né? Então, a gente não vai fazer o último ponto aqui nesse gominho. A gente sempre pega na lateral. Então, quando o seu trabalho for de crochê tradicional, que vai e volta, o seu último ponto você sempre pega na lateral do ponto. Isso vai fazer com que o seu trabalho fique reto e não vá afunilando e entortando. Bom, finalizei a minha quarta carreira com 13 pontos, então eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras do meu rostinho. Agora a gente vai começar a fechar e nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos aqui do começo. Eu vou fazer a laçada da virada e vou fazer o meu ponto normalmente. As diminuições de pontos vão acontecer sempre no segundo e penúltimo ponto, para que essa diminuição de pontos dê o efeito desejado. Então, fiz a minha diminuição. E aí, eu continuo a carreira normalmente. E aí, agora, eu vou chegar aqui no meu penúltimo ponto. Eu tenho que fazer a diminuição. Então, eu pego o antepenúltimo, o penúltimo ponto e faço a diminuição. Esse último ponto eu vou fazer na lateral, pro trabalho fazer o desenho retinho. E assim eu continuo pelas próximas carreiras. Então, faço a laçadinha da virada, viro o trabalho. Faço o primeiro ponto baixo normalmente. Segundo ponto, eu vou fazer a diminuição. Pego a laçada do segundo, do terceiro, diminuo. Antepenúltimo ponto, então, eu vou fazer a diminuição aqui com o penúltimo e o último ponto na lateralzinha. E assim até a minha soma de pontos ter 5 pontos baixos na carreira, exatamente igual à primeira carreira que nós fizemos lá embaixo. Finalizei aqui o rostinho, 5 pontos aqui no topo, 5 pontos embaixo, ele forma essas retas aqui na lateral. Então, agora a gente pode arrematar. Lembra de deixar um tanto de linha para a costura. Faz o pontinho final e arremata. Agora, a gente pode
pegar essa parte aqui que fizemos e encaixar na nossa esfera. Aqui. Ele será o rostinho, a carinha, a manchinha do nosso gatinho. Bem aqui. Antes da gente costurar essa manchinha aqui na nossa cabecinha, a gente coloca os olhinhos. Olhinhos já posicionados, eu coloquei os olhinhos com trava de segurança. Se você quiser saber mais como é que a gente coloca esses olhinhos, nesse vídeo que tá aqui pra você, eu já fiz um vídeo a respeito dos olhinhos com trava. Existem outros modelos de olhinhos que a gente já fez tutorial aqui no canal também. É só dar uma olhada na playlist. Colocados os olhinhos, agora a gente costura essa carinha aqui. Essa manchinha na nossa esfera, formando assim a cabecinha do nosso gato. A costura, a gente vai fazer aquela costura invisível, então é aquela que a gente vai primeiro para baixo, volta com a linha. Lembra de pegar ponto por ponto, assim o seu trabalho fica com uma costura suave, delicada e um acabamento melhor. Ponto final aqui, dá um nozinho. Se você quiser garantir que essa linha não solte, dá uma escondida aqui nos pontos. Leva ela para baixo e corta o excesso. Tá quase pronta a cabecinha do nosso gatinho, agora falta terminar aqui a esfera, né? Finalizar essa parte, colocar a manta e as orelhinhas. As orelhinhas eu já deixei feita. A gente pensa ela num formato de cone. Ela tem inicialmente 5 pontos e depois eu vou aumentando a cada 5 pontos, fazendo aumentos graduais. Por 7 carreiras eu vou fazendo esses aumentos e aí na 8ª eu mantenho a quantidade de pontos. Faço a mesma proporção de pontos nos dois, para depois a gente colocar as orelhinhas aqui do nosso gatinho. Tudo costurado. Já coloquei a carinha, as 2 orelhinhas e costurei a cabecinha no corpinho, que são as 2 esferas com a mesma proporção. Agora a gente vai fazer a boquinha aqui do nosso gatinho, para ele ficar com um ar mais fofinho. Para bordar, a gente sempre usa uma linha mais fina do que a gente usou para fazer o bonequinho, para dar um ar mais delicado para ele, tá? No meu caso aqui, eu vou usar uma linha de costura no mesmo tom das orelhinhas e vou usar ela em fio duplo. Se você tiver linha de pés ponto aí, fica ótimo, ou mesmo uma linha de algodão mais fina do que você usou para fazer o seu bonequinho, fica ótimo, certo? Lembra sempre de fazer com um fio mais fino. Então, eu fiz aqui o nozinho inicial, passei ele para baixo, colocando a agulha no mesmo lugar. Agora, eu vou dar mais uma passadinha aqui, para esse narizinho aqui ficar mais visível. E aí, eu vou começar a descer essa boquinha.
O gatinho, ele meio que tem um coraçãozinho aqui na boca, né? Então, é o que a gente vai desenhar aqui. Como o crochê, a trama dele não dá os pontos para um bordado, digamos assim, para quem tá acostumado a fazer ponto cruz, a gente direciona a linha. Então, lembra sempre de direcionar a linha para onde você quer que ela vá. E aí, a gente faz o mesmo desenho pro outro lado. Essa boquinha vai ficar abaixo do narizinho aqui. Um pontinho para baixo. E a gente já consegue ver o nosso gatinho. Como a minha linha é a linha de costura e ela tá fina, eu vou passar mais uma vez aqui. Agora, eu vou dar o nozinho final, eu vou dar ele aqui embaixo. Aqui nesse ponto de escape aqui da cabeça, para que ele não fique visível. Vou dar uma puxadinha aqui para a boquinha dar uma afundadinha. Toda vez que você for bordar o seu amigurumi, lembra de finalizar com um nozinho, para essa linha não escapar de jeito nenhum. Não vá só prender ela entre os pontos, dá um nozinho. Prontinho, olha que bonitinho que fica desenhadinho, bordadinho. Agora tá faltando o rabinho do nosso gato. O rabinho eu comecei da mesma forma que a gente começou a esfera. E aqui eu vou subir as carreiras e aumentar até a quarta, somando 20 pontos. Da quarta para cima, eu vou fazer só a repetição do ponto a ponto. Como eu quero que seja uma gatinha tricolor, eu vou trocar aqui a minha cor. E aí, nós já fizemos também vários vídeos sobre emenda de cor aqui no canal. Só dá uma olhadinha aqui no card que tem lá. Feito o rabinho, a proporção ficou a seguinte: foram 7 carreiras na cor clara, fiz os aumentos de pontos até a 6ª carreira, totalizando 20 pontos. Depois eu só segui a quantidade de 20 pontos por mais 20 carreiras na cor marrom. E é essa proporção aqui com o seu amigurumi. E aí agora é só costurar exatamente como costuramos a nossa carinha e depois a gente costurou as orelhinhas, enfim, é sempre a mesma costura, aquela costura invisível, mais delicada, que vai e volta, deixando ela o menos aparente possível para deixar o seu trabalho mais delicadinho. E aqui o último ponto, a gente dá um nozinho. E como o nosso rabo, ele tem uma proporção, uma altura grande, a gente pode levar essa linha aqui lá para cima. A gente encaminha ela mais ou menos até aqui a 3ª carreira da cor mais escura, aqui. Encaminha ela por dentro, para ela não aparecer. E aí, a gente vai prender esse rabinho aqui, para ele ficar fixado. A outra opção é você deixar ele solto, mas por uma questão estética eu prefiro deixar ele presinho aqui. E gatinho finalizado com sucesso. Também com poucas partes,
mas que dão todo um charme, essas esferas, fazendo ele um gato bolinha. A proposta do vídeo era essa, eu espero que você tenha gostado, se divertido daí, daqui foi bastante. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, tá aí na tela para vocês o nosso Instagram, o nosso Facebook, tem dicas que eu só dou por lá, então vai lá bater papo com a gente. Aproveita, compartilha aqui o canal, inscreva-se e não esqueça de apertar no sininho para não perder nenhuma novidade. No final desse vídeo vão aparecer mais sugestões de conteúdo aqui para você, então a gente se vê por lá. Até a próxima!